Estamos recebendo aqui no estúdio do Portal 7 Segundos, no Partage Arapiraca Shopping, a advogada Márcia Acioli, que representa a família de um dos gêmeos, de um dos bebês gêmeos que foi trocado na maternidade do Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho, aqui de Arapiraca, em 2022. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. É um caso emblemático, né, de repercussão nacional. Eu começo perguntando, doutora Márcia, como é que está a família, né? É o casal, a Débora e o Suelson, não é isso? Como é que eles estão nesse momento aí, desse processo judicial? Também tem um inquérito policial, né, sendo feito em relação a esse caso. Por favor, fique à vontade, seja bem-vinda. Muito obrigada. É claro que é um caso muito desafiador e as famílias estão sofrendo a consequência dessa troca na maternidade. Né? Então, o casal que a gente representa, que é a Débora e o Suelson, eles estão tentando recuperar o tempo perdido. Desde que eles descobriram essa troca, o sentimento deles não é outro, o de recuperar o convívio e manter os laços com essa criança que foi afastada do seu irmão gêmeo, da sua família natural e perdeu a oportunidade de crescer ao lado de um pai. Que essa criança, então, está sendo criada por uma mãe de Craíbas, não é isso? Que é a mãe biológica de um dos bebês que o casal também está criando, que foi trocado com o gêmeo, é isso, Márcia? Exatamente. Então, o filho biológico da Débora e do Suelson está sendo criado por uma mãe de Craíbas, que é a mãe biológica do filho que está com a Débora e o Suelson, Que são de São né? Sebastião, né? Que são de São Vivem em São Sebastião. Sebastião. Exatamente. Como é que tá? Qual é a novidade mais recente sobre esse caso na esfera judicial? Existe alguma novidade? Teve uma matéria de nível nacional que foi veiculada recentemente. De lá para cá alguma coisa aconteceu em relação a isso? Na justiça, né, esse processo ele tem cerca de 6 meses e está aguardando algumas providências, algumas diligências voltarem para a decisão judicial de primeiro grau. Então, por exemplo, existe tramitando um inquérito, né, policial que foi aberto desde aproximadamente o mês de agosto. E a Justiça aguarda a finalização desse inquérito para observar se foi um caso exclusivo de negligência do hospital ou se tem algumas outras condutas no âmbito criminal para serem responsabilizadas também. Em relação aos processos, ao processo na justiça, ele foi dividido em três partes, é isso? Existem três processos sendo movidos, é isso? Sim, os nossos clientes moveram 3 processos, um no âmbito familiar, né, que é essa questão do retorno da convivência, também os processos de responsabilização do médico obstetra que realizou o parto e também contra o hospital. Está havendo contato das duas famílias com os bebês nesse momento, até o momento? Houve um contato recente deles com seus respectivos Existe, filhos? existe. Agora é um contato ainda muito tímido, né? Porque é um contato quinzenal, de um dia na semana. Então ele ainda é muito curto e a gente espera, né, Não o diga. mais breve possível, aumentar, prolongar para fazer essa adaptação às famílias de uma forma que as crianças sintam menos danos possível. Eu fiz o sinal aqui que eu ia perguntar quem vai até a casa de quem, no caso, a residência de quem. Existe isso, essa determinação? Existe, né? Quando é o dia da nossa cliente, ela vai buscar o filho em Craíbas. E quando é o dia da família de Craíbas, ela vai buscar em São Sebastião. E essa interação ainda está havendo nesse momento ou houve algum tipo de impedimento por algum outro motivo? Assim? Algumas vezes essas visitas não foram possíveis por questões de saúde das crianças, mas exclusivamente por isso, né? Nós estamos tentando evoluir para melhorar tanto essa comunicação como também essa aproximação das famílias. Qual seria ou qual é a intenção do casal Débora e Suelson em relação ao filho deles que está sendo criado com a mãe de Craíbas, né? Seria trazê-lo para o seio familiar deles, é isso também? Junto Sim. com a criança da mãe para criar os três? Seria essa a O intenção? objetivo principal é retornar a criança que está em Craíbas para o seu lar natural, para que ele volte a conviver
com o seu irmão gêmeo, que ele foi criado desde o útero, né, e teve essa separação, que ele perdeu esses momentos e que esse irmão gêmeo também sente falta do outro, porque é muito impressionante assim que eles tiveram os primeiros contatos. O irmão gêmeo, que foi criado em São Sebastião, que não tinha um bom desenvolvimento, passou a ser uma criança mais expressiva, mais feliz, começou a falar. Então, a gente observa que há realmente a necessidade de se manter esses vínculos entre esses irmãos gêmeos. Em relação a outra criança, é claro que a gente sabe que existe também o direito dela à sua família natural. Então, que a justiça observe que vai ser melhor para essas crianças que são as principais vítimas em uma decisão que não haja decréscimo de nenhum direito que elas já conquistaram até agora. E como é que você, sendo advogada, né, de uma das famílias, enxergaria ou enxerga essa decisão? Assim, você consegue vislumbrar algum tipo de desfecho que seria satisfatório para os dois lados, incluindo, enfim, pais e principalmente as crianças? Eu creio que as famílias ficarão satisfeitas se elas observarem que as crianças terão um melhor destino. Nós temos que observar que daqui a pouco essas crianças vão crescer, vão se tornar adultas e o melhor momento para uma decisão e para fazer uma adaptação é hoje, onde elas têm uma plasticidade cerebral melhor e vão conseguir ultrapassar isso de maneira menos danosa. Então, as famílias observando que a preocupação é, de fato, o melhor interesse das crianças, vai sim se conformar com a decisão judicial. Você está representando, né, o casal de São Sebastião, não é isso? Que teve um dos gêmeos trocados, né? E aqui eu já fiz a pergunta, você já respondeu que a intenção, a mãe teria essa intenção, teria proposto até, ou então se prontificado a criar tanto os filhos que ela já cria, no caso, um dos gêmeos, né? A criança que acabou sendo criada como se fosse gêmea, né? Sim. E também se prontificaria a criar também o bebê que foi trocado, que foi separado delas, que está com essa mãe de Craíbas, né? Aí as pessoas podem perguntar, mas e a mãe de Craíbas? Eu sei que você só tem aqui, como é que eu posso dizer? Você só poderia falar em nome do cliente que você está representando, ou dos clientes, né? Mas, assim, como é que ficaria a situação, digamos assim, dessa outra mãe, caso houvesse uma decisão que fosse ao encontro dessa ideia, de repente, os três filhos, as três crianças serem criadas, supostamente, digamos, se isso acontecesse pelo casal de São Sebastião? Caso isso venha a acontecer, né, os nossos clientes não têm nenhuma objeção a isso, né? Tanto que desde o início foi falado que essa mãe quer os três, né? Não pensa na outra mãe. E não é isso, né? É porque desde o início essa palavra troca, ela é uma palavra muito difícil de ser falada e de se pensar em ambas as famílias. Então, observando justamente esse melhor interesse, quem sabe essas crianças unidas, né, crescendo juntas, estabelecendo esses laços, uma vez que existe um irmão gêmeo afetivo e um irmão gêmeo biológico, essa mãe de Craíbas, né, tendo também essa compreensão de uma harmonia familiar nesse sentido, estaria também contemplada e tendo os seus direitos também preservados de convivência com os filhos. Então, essas famílias dividiriam, né, esses momentos de convivência com todas as crianças. Bom, assim, o que a gente sabe é que é um caso realmente difícil, né, se decidir, emblemático, né, que, enfim, são muitas nuances, né, que o caso requer, né, muitos aspectos a serem observados, difícil de decidir, como eu disse. E, enfim, eu queria agradecer a sua presença aqui, viu, Márcia? Aqui conversando com a gente, explicando mais sobre esse caso aí, pelo menos, né, por parte do casal aí de São Sebastião. Estamos também abertos a receber representantes aqui, no caso da Defensoria Pública, né, para falar também sobre a senhora Maria Aparecida, né, que vive em Craíbas, que está cuidando, criando também o gêmeo que foi trocado, não é isso? Estamos também abertos, o espaço está aberto para receber algum representante aí dessa outra família, ou a própria Dona Maria Aparecida, ou algum membro da família dela que queira vir aqui, até aqui os 7 segundos, as portas, o espaço está aberto para vocês se pronunciarem também e falarem sobre o caso, tá certo? Doutora Márcia, muito obrigado pela sua presença aqui nos 7 segundos.
Eu que agradeço, né, esse espaço para que a gente traga também a realidade dos nossos clientes, porque se eles pecaram em alguma coisa ou se pecam, é por amar demais.